Quando dizem que não acreditam em aquecimento global, eu digo não, eu acredito. Não acredito é que o CO2 produzido por humanos está causando este aquecimento. Alguns anos atrás, se você me perguntasse, eu diria que era o CO2. Por quê? Só porque, como toda a população, eu ouvia o que a mídia tinha a dizer. A cada dia, as reportagens crescem cada vez mais apocalípticas. Os políticos não ousam jamais expressar qualquer dúvida sobre a mudança climática. Há uma intolerância de qualquer voz que não concorde. Esta é a coisa mais politicamente incorreta possível, duvidar dessa ortodoxia da mudança de clima. O aquecimento global foi além da política. É um novo tipo de moralidade. Contudo, enquanto se aumenta a certeza do aquecimento global provocado pelo homem, muitos cientistas dizem que a base científica verdadeira para a teoria está caindo. Houve alguns períodos da história da Terra, por exemplo, quando tivemos 3 vezes mais CO2 do que temos hoje, ou períodos quando tivemos 10 vezes mais CO2 do que temos hoje. E se o CO2 teve uma influência grande no clima, então temos que lidar com a reconstrução das temperaturas. Se olharmos no tempo para um gráfico geológico, então jamais suspeitaríamos do CO2 como um grande influenciador do clima. Nenhuma das maiores mudanças climáticas dos últimos 1000 anos pode ser explicada pelo CO2. Não podemos dizer que o CO2 irá influenciar o clima. Nunca influenciou no passado. Frequentemente eu ouço que existe um consenso entre milhares de cientistas sobre o aquecimento global, que os humanos estão causando uma mudança climática catastrófica no sistema climático. Bem, eu sou um cientista e há muitos que pensam que isso não é verdade. O aquecimento global causado pelo homem não é uma teoria normal. É apresentada na mídia como tendo o selo de autoridade de uma forte organização internacional. O painel intergovernamental de mudança climática, ou IPCC. O IPCC, como qualquer órgão das Nações Unidas, é político. As conclusões finais são politicamente conduzidas. A afirmação é de que o IPCC é composto dos 1.500 ou 2.500 melhores cientistas do mundo. Você olha as bibliografias das pessoas e simplesmente não é verdade. Há um grande número de não cientistas. E para aumentar para 2.500, eles têm que aceitar revisores e pessoas dos governos, etc. Qualquer pessoa que tenha chegado perto deles. E a nenhuma destas pessoas foi perguntado se concorda. A maioria discorda. Essas pessoas que são especialistas e não concordam com a polêmica e renunciam, e é um número que eu conheço que são simplesmente colocados na lista de autores e se tornam parte dos 2.500 melhores cientistas do mundo. As pessoas decidiram que você tem que convencer outras pessoas que, desde que não haja nenhum cientista discordando, você não deve discordar também. Mas sempre que você ouve isso na ciência, você sabe que é pura propaganda. Esta é a história da distorção de uma área completa da ciência que se tornou uma ideologia política. Olha, eu nem gosto de chamar mais isso de movimento ambiental, porque realmente é um movimento ativista político e influente a nível global. É a história da distorção de uma área inteira da ciência. Cientistas do clima precisam que haja um problema para que existam fundos. Temos um interesse disfarçado em causar pânico, porque então o dinheiro vai fluir para a climatologia. Há algo que você não deve dizer, e isso não é um problema. É a história de como uma campanha política virou uma oportunidade de ganho burocrático. O que interessa é que dezenas de milhares de empregos dependem do aquecimento global agora. É um grande negócio. Isto se tornou uma grande indústria em si mesma. E se a inverdade do aquecimento global explodisse, haveria um grande número de pessoas sem emprego e procurando por trabalho. É uma história de censura e intimidação. Eu vi e ouvi pessoas falando furiosamente a quem quer que discordasse deles. Mas isso não é um método científico.
Essa é a história sobre os moradores do mundo ocidental invocando a ameaça do desastre climático para impedir o progresso industrial vital no mundo em desenvolvimento. Uma coisa clara é que todos eles são envolvidos com ambientalismo. Este é o ponto. Querem matar o sonho africano. E o sonho africano é desenvolver. O movimento ambientalista está envolvido numa grande força para prevenir o desenvolvimento em países em desenvolvimento. A história do aquecimento global é um aviso de como a mídia assusta, tornando-se a definição de uma ideia de uma geração. O negócio do aquecimento global se tornou como uma religião, e as pessoas que não concordam são chamadas de hereges. Eu sou um herege. E os produtores desse programa são todos hereges. Nos contam que o clima da Terra está mudando. Mas o clima da Terra está sempre mudando. Na história da Terra, houve incontáveis períodos quando foi mais quente ou mais frio do que é hoje. Quando a maior parte do mundo foi coberta por florestas tropicais ou vastas camadas de gelo. O clima sempre mudou, e mudou sem qualquer ajuda humana. Quando as economias do mundo realmente se estabeleceram e a produção do CO2 aumentou, a temperatura global estava baixando. Em outras palavras, os fatos não se encaixam com o medo. Um dos problemas que está ameaçando os modelos é que eles prevêem, enquanto você sobe na atmosfera, exceto nas regiões polares, que a taxa de aquecimento aumenta, e é bastante claro, de duas fontes de dados, não somente de satélites, que todos falam, mas de balões de tempo, que você não vê este efeito. De fato, parece que as temperaturas de superfície estão aquecendo um pouco mais do que as temperaturas de altitude. Isso é uma grande diferença. Esses dados lhe ajudam no fato de que o que você viu é aquecimento global, que provavelmente não resultou dos gases estufa. Essas observações não mostram nenhum aumento de altitude. De fato, a maioria das observações mostram um leve decréscimo da altitude na taxa de aquecimento com altitude. Assim, de um jeito, você pode dizer que a hipótese do aquecimento global provocado pelo homem é falsificado no registro de dados. Isto vai diretamente ao problema que temos aqui. Eles disseram que se o CO2 aumenta na atmosfera como gás estufa, então a temperatura aumentará. Mas os dados de congelamento mostram exatamente o contrário. Assim, o fundamento da teoria, o principal fundamento da teoria da mudança climática devido ao homem, mostra que está errado. O aquecimento atual começou antes que as pessoas tivessem carros ou luzes. Nos últimos 150 anos, a temperatura aumentou apenas metade de 1 grau Celsius. Mas a maior parte deste aumento ocorreu antes de 1940. Desde aquele ano, a temperatura caiu por 4 décadas e aumentou em 3. Não há nenhuma prova na história da Terra que o dióxido de carbono determinou temperaturas globais.